realmente a nossa live, né? Então, boa tarde para todos que estão aí. Estou aqui toda bonita, maquiada, chiquérrima, como diz a Lê. E como eu falei para vocês, estou sempre aqui fazendo o meu melhor, né? Com as condições que eu tenho, e quando eu tiver condições melhores, eu vou fazer mais ainda. Então, boa tarde para vocês que estão aí no Brasil, que estão me assistindo. Vamos começar aqui a nossa live, a segunda live aqui no YouTube. O tema de hoje é mercado de trabalho aqui na Polônia. Então, durante a semana, eu abro a caixinha de perguntas no Instagram, no Facebook, para que as pessoas possam mandar suas perguntas, os seus questionamentos. E durante a live do domingo, a gente responde essas perguntas, tá? Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Bandeira, sou cearense, moro aqui em Wrocław, na Polônia. E estou compartilhando no meu canal no YouTube, Instagram e Facebook como é morar no exterior, como que é morar a Polônia, e estou mostrando a Polônia para vocês através do meu olhar, através de dicas de gastronomia, literatura, cultura. Então tem bastante coisa lá no Instagram. Então, dando início aqui o nosso assunto, né, mercado de trabalho na Polônia. Muita gente me pergunta como é que eu vim para cá, onde é que meu marido trabalha, como foi que ele fez para conseguir esse trabalho aí, né? A Ariel já está perguntando aqui como é o mercado para psicologia, já quero partir. Bom, a psicologia eu confesso que eu não cheguei a pesquisar em questão salarial, mas vou guardar essa sua pergunta para responder junto aqui com as outras áreas, e que são informações que vai ser úteis também para você, tá? Então, já introduzindo esse tema, né, do mercado na Polônia, quero deixar bem claro, gente, que essa live, as informações que eu vou passar aqui, são exclusivamente para brasileiros que não têm cidadania europeia, tá? Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que em algum momento as informações que eu vou dar aqui não vai se aplicar para quem tem uma cidadania europeia. O que é isso? É alguém que é cidadão também de um país da Europa. Um cidadão polonês, um cidadão italiano, enfim, certo? Então, as informações aqui não se aplicam para quem tem cidadania europeia, não todas, tá? Então, dito isso, vamos começar com a pergunta mais recebida. Como faz para trabalhar na Polônia? A Aline me leva para aí, eu quero trabalhar na Polônia. Vamos já saber disso tudo. Primeira coisa, se você quer vir trabalhar aqui na Polônia, e essas dicas também valem para qualquer outro país, tá? Se você tem o desejo de trabalhar fora do país, a primeira dica que eu te dou é você fazer um perfil no LinkedIn, né? Acho que a maioria aí de vocês já conhece o LinkedIn, faz o perfil no LinkedIn e todo em inglês, né? Coloca suas atribuições, as suas qualificações educacionais, profissionais, tudo em inglês. Por que em inglês, Aline? Porque independente do país que você vá procurar emprego, você quer trabalhar na Rússia, que fala o russo, na Polônia, que fala o polonês, os recrutadores vão entrar em contato com você através do inglês. Então, o seu perfil no LinkedIn precisa estar em inglês, certo? Então, a primeira dica é essa: faz um perfil no LinkedIn, coloca tudo em inglês, deixa sempre tudo atualizado, com o máximo de informações possíveis. Se você puder pedir também para os seus amigos fazer aquelas recomendações, né? Recomendação em Excel, aquelas recomendações que tem no LinkedIn. Acerca das suas habilidades, isso também vai contar bastante para quando o recrutador for olhar o seu perfil no LinkedIn. Ele poder enxergar quais são as habilidades que você tem, tá? Segunda forma, também vale para a Polônia ou qualquer outro país. Você pode ficar fazendo um monitoramento dos sites da empresa que você quer trabalhar, né? Então, vamos supor que você trabalha com finanças, você sei lá, trabalha na parte financeira, com contabilidade. Então, se você começa a procurar as empresas aqui na Polônia ou no país que você quer morar, que são relacionadas à área que você busca. Normalmente essas empresas, elas têm, né, no seu site uma área destinada para a oferta, né, de vagas. Então, por exemplo, vou citar aqui, não estou tendo patrocínio nenhum, lógico, né? Mas, por exemplo, aqui na Polônia, empresas de TI, tem a EPAM, EPAM, LuxOft, que é LUXOFT, que mais? Tem o PC, se eu não me engano, também. Então, assim, tem várias empresas da área de TI que, se você está procurando um emprego, você vai entrando nesses sites, vai favoritando, vai dando uma olhada nas vagas,
né? Porque realmente essas vagas são reais, elas existem. Você aplicando para essas vagas, por mais que você não seja chamado naquele momento para entrevista, o seu currículo vai ficar lá no banco de dados, né? Essa é a segunda dica. A terceira forma de você trabalhar fora do país é através da indicação, mas aqui vamos abrir um parêntese, né? Não é aquela indicação que a gente está um pouco acostumada no Brasil, que tipo assim, alguém me indica para trabalhar naquela empresa e já é quase certo que eu vou. Essa indicação é só um termo que eu estou utilizando, literário mesmo da palavra, né? Alguém vai indicar o seu currículo para determinada vaga dentro da empresa, mas você vai passar por todas as etapas, por todo o processo de seleção normal. Apenas a pessoa trouxe o seu currículo, é só isso que acontece, certo? Então é muito comum também na área de TI, e vocês vão ver que eu vou estar sempre falando da área de TI, porque é a área que o meu esposo trabalha, então é a área que eu tenho mais informações, né? Então, por exemplo, vamos supor que abri uma vaga de engenheiro de software ou programador da linguagem Java. Então, a empresa pode também divulgar essa vaga para os funcionários e perguntar se tem alguém que conheça, alguém que tem algum currículo para indicar. Então, aí, vamos supor, meu marido indica o Joaquim, né? Então, manda o currículo dele para o e-mail lá da empresa, para onde tem que mandar, para o setor que tem que mandar. E aí, isso é o que eu estou querendo explicar como indicação. A lei até complementou aqui, né? Empresas aqui, IBM, UBS, que eu falei, Luxoft, Credit Suisse, né? São exemplos de empresas da área de TI, mas você pode colocar aí no Google, sei lá, coloca empresas de setor financeiro Polônia, empresa setor financeiro Roma, e o país que você quer procurar essa vaga de emprego, tá? Então, recapitulando, como faz para trabalhar na Polônia ou em outro país da Europa? As formas que você pode ingressar, manter seu perfil do LinkedIn atualizado em inglês, tá, gente? Você acessar os sites da empresa que você tem interesse ou essa indicação através de alguém que já trabalha nessa empresa. Então, essas são as 3 formas mais comuns, né, de você conseguir um emprego. Respondendo também, eu até falei na live passada, como foi que a gente veio para a Polônia, mas eu acho que eu falei de uma forma muito rápida, muito simplista, e muita gente essa semana me perguntou, Aline, explica melhor, não entendi. Então, como é que o Bruno conseguiu essa vaga na bendita Polônia? A gente já tinha planos de se mudar do Brasil, mas a Polônia realmente não estava no nosso radar de países, né? Mas como o Bruno tinha esse desejo, essa vontade, ele seguiu esse espaço que eu falei para vocês. O perfil dele do LinkedIn era sempre perfeitamente atualizado em inglês, com todas as informações possíveis, né? E aconteceu de que uma empresa, né, da cidade de Katowice, que foi a primeira cidade que a gente morou, entrou em contato com ele através do LinkedIn. Fulano, ô Bruno, sou fulano de tal, da empresa tal, vi seu perfil no LinkedIn, você tem interesse em concorrer à vaga X na empresa tal? Foi literalmente assim, não teve muita explicação, né? E aí o Bruno disse que sim, que tinha interesse e começou a fazer as etapas do processo seletivo, né? Então, teve uma sequência de entrevistas via Skype, né? Com diversas pessoas do setor. Então, normalmente tem primeiro um recrutador, que às vezes pode nem ser daquela empresa para qual você vai trabalhar, às vezes é uma empresa terceirizada. Você passa por esse recrutamento, ela vai e analisa você, faz uma entrevista prévia. Se você passar, e você começa a etapa de entrevista já com as pessoas realmente da empresa que você vai trabalhar. Então, o Bruno passou por essa etapa do recrutamento e começou a fazer alguns processos já com a empresa. Então, vamos supor, não foi isso, é só um exemplo. Com o diretor de operações, com o coordenador de logística, não sei. Com a pessoa responsável daquele setor que ele estava concorrendo à vaga. Então, todas as entrevistas foram em Skype e em inglês, certo? Que já respondo outra pergunta que eu sempre recebo. Aline, precisa falar inglês para conseguir um emprego aí? Sim. Sim e não. Vou explicar melhor. É importante você entender que aqui o idioma oficial é o polonês, porém, nessas empresas, né, empresas de tecnologia, empresas de finanças, grandes empresas multinacionais, a linguagem utilizada no dia a dia é o inglês, né?
Então, todo o processo seletivo é feito em inglês, os treinamentos, quando o funcionário chega na empresa, também é em inglês. Então, sim, você precisa ter o inglês. Precisa ter aquele inglês perfeito, perfeitão? Não. Né? A gente conheceu várias pessoas que não têm um inglês perfeitão, né? E tirou muito esse mito, que eu até já falei, né, em outras lives lá no Instagram, que a gente pensa assim, a gente brasileiro acha que para trabalhar fora tem que ser falar igual a nativo, e falar igual a nativo a gente nunca vai falar, porque a gente não é nativo, né? Então a gente nunca vai falar como um americano, a gente pode chegar o máximo possível parecido, mas igual não, porque a gente não é americano. Então uma vez ou outra você vai ter seu sotaque. Eu não sei se a Débora ainda está aqui na live, mas ela é professora de inglês, ela pode até me corrigir se eu estiver errada, viu, Débora? Que eu não tenho problema de ser corrigida, não, quero só passar a informação certa. Por mais que a gente se dedique, vai ter uma hora que você vai usar uma palavra que não é usada pelo nativo, ou você vai usar uma expressão que já não é mais tão utilizada no dia a dia, né? Então, assim, a gente nunca vai falar 100% perfeito. Claro que a gente tem que buscar a excelência em tudo, mas não precisa você ficar bitolado com isso, certo? Claro que você precisa ter um inglês que você consiga falar, compreender pelo menos um nível B2, eu acho que já é bem aceitável, você consegue passar tranquilamente por uma entrevista, certo? Então o Bruno veio assim, passou por essas etapas, e foi uma tensão, né? Assim, cada etapa que ele passava, a resposta sai daqui a uma semana. Eu, ai meu Deus, uma semana pra gente saber. Então, assim, foi bem tenso, né, esse momento, de certa forma, que era uma coisa que a gente queria, né, ter essa experiência fora do Brasil, então foi bem, bem legal e bem tenso também. Então foi assim, o Bruno foi aprovado, no final das contas foi aprovado, né, e iniciou o processo de mudança, né, que eu vou falar sobre esse processo de mudança um pouquinho mais lá na frente, certo? Então iniciou o nosso processo de mudança, durou mais ou menos em torno de a gente teve mais ou menos uns 2 meses para se organizar e se mudar, e 2 meses para você mudar de país é pouquíssimo tempo, né? Principalmente porque a gente estava numa cidade que não era a mesma cidade que a nossa família morava, então nesses 2 meses a gente tinha que resolver tudo, vender tudo que a gente tinha, se despedir da família, fazer todo o processo de resolver a sua vida em 2 meses, né? Então, já vou dar uma dica que nem estava aqui no script, mas eu lembrei agora e vou falar. Se você já tem planos, Aline, eu tenho planos de morar fora, na hora que aparecer uma oportunidade, eu vou. Já vai aproveitando para deixar a sua vida em ordem. O que é deixar a sua vida em ordem? Não tenha dívidas, né? Não faça dívidas a longo prazo. Vai fazendo uma economia de valores. Tenha sempre assim a sua vida organizada, né? Porque na hora que você tiver que vir embora, normalmente você não vai ter muito mais do que 3 meses para vir embora. Então, tem muita coisa para resolver, e se sua vida estiver muito bagunçada, vai ser bem mais complicado para você se mudar. Então, resumindo, gente, foi isso, né? O Bruno passou por essa etapa e foi contratado, e a gente veio para a Polônia, né? Viver essa aventura por aqui. E em relação ao que eu também queria trazer para vocês, sobre as profissões em alta, né, aqui na Polônia. Essas profissões em alta que eu estou falando aqui, gente, também é para estrangeiros, tá certo? As profissões mais em alta, que mais contrata, é a área de TI, né, tecnologia da informação. Então, para quem é engenheiro de software, programador, esse pessoal que trabalha aí na área de TI, que eu não sei todas as funções, né? Mas se você trabalha com TI, tenho certeza que tem bastante vaga para cá, né? Não só na Polônia, mas na Europa como um todo. Na área também de finanças, né? Contabilidade e o próprio financeiro, gestor de contas, outsourcing, essa parte toda de finanças também tem bastante vaga. E de atendimento ao cliente. Eu coloquei aqui traduzir em português, né? Atendimento ao cliente, porque é uma forma mais fácil da gente entender. Mas é aquela função realmente de suporte, né? Você vai ter o contato com o cliente, seja por e-mail, atendendo por telefone, ou pessoalmente, atendimento ao cliente em geral. Isso como backup das empresas. Não estou falando atendimento de loja, tipo, vendendo na loja de roupa. Não é esse atendimento aqui. Vamos supor, é uma empresa que fabrica eletrodomésticos, certo? Ou fabrica carros.
E aí, essa empresa, essa indústria tem um setor de atendimento ao cliente. Quando você tiver algum problema com esse carro ou com esse eletrodoméstico, você vai ter que entrar em contato com a área de atendimento ao cliente. Então, é esse setor de atendimento ao cliente que eu estou explicando para vocês. Isso também é uma área super em alta, inclusive tem muitas vagas para falantes em português, falantes de francês e espanhol, né? E aí você me pergunta, Aline, por que você não está trabalhando? Como eu expliquei na outra live, essas vagas aqui, ou você já vem do Brasil com esse contrato de trabalho, com esse emprego já garantido, ou para que você tenha acesso a esse mercado de trabalho, você tem que ter a permissão de trabalho, que eu ainda estou esperando a minha sair. Tenho fé em Deus que até o final do ano saia, né? Então, essas são as 3 principais profissões que estão mais em alta aqui na Polônia. Vou também falar para vocês o seguinte, que me perguntaram faz um tempo, eu não anotei aqui, mas lembrei agora de falar. Aline, a pandemia, como foi que ficou aí após a pandemia? Teve muito desemprego, como é que está a questão de emprego aí? Claro que como o mundo todo, né, teve uma quebra, né, um déficit em vários setores da economia. Então, com certeza, teve variação na geração de empregos, né? Mas as grandes cidades, inclusive eu li uma notícia, se você tiver mais interesse, me manda aí nos comentários, que eu mando para você no Instagram, de outra forma. Que as cidades capitais aqui, as capitais da Polônia, tipo Varsóvia, Wrocław, que é onde a gente está morando, Gdansk, são cidades que, mesmo com a crise, mesmo com a pandemia, estão com bastante vagas de trabalho aberta, e algumas vagas ainda estão ociosas, que é principalmente na área de TI. Por quê? Porque como com essa pandemia, eles estão com uma escassez de mão de obra, né, aqui local, e também está muito difícil de contratar pessoas de outros países, porque para essa pessoa vir para cá, aí tem as barreiras sanitárias, aí não pode entrar, aí tem os procedimentos burocráticos de emissão de visto, emissão de autorização de trabalho, e tudo isso está sendo de uma forma bem mais lenta, né? Então, acaba que isso realmente está dificultando a contratação de estrangeiros. E a mão de obra local não supre toda essa necessidade do mercado. Então, tem, sim, vagas, principalmente na área de TI, apesar da pandemia, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Mande alguma coisa aí no chat, que é o tempo que eu bebo aqui minha água. Que a gente vai falando, falando, e quando vê a garganta tá seca de tanto falar. Mas vocês me mandem aí, tá gostando, tá muito rápido. Ariel disse tudo certo, Débora, muito obrigada, gente, pelo retorno aí de vocês e por vocês estarem aqui, né? Que é muito importante o tempo de vocês. Então, falando dessas profissões, vocês devem estar se perguntando, e o salário, né? O salário é importante, a gente precisa de dinheiro para sobreviver neste mundo, infelizmente. Então, o salário mínimo é um choque, né? Vocês seguram aí na cadeira que vocês vão ouvir o salário mínimo da Polônia. O salário mínimo da Polônia é 2.600 PLN, né? Se você não sabe o que é PLN, zloty, vai lá no meu Instagram que tem uma postagem sobre a moeda oficial da Polônia. 2.600 PLN. Para esse ano, o salário mínimo é de 2.800 PLN, ou 2.800 zloty, que convertendo de uma forma assim bem grosseira para o real, o salário mínimo, né, convertendo para o real, é equivalente a R$ 4.000, 189,20. Então, você imagina que o nosso salário mínimo no Brasil, se eu não me engano, está 1.045, né? E o salário da Polônia, se fosse convertido, é 4 vezes o atual salário mínimo do Brasil. Então, segura essa onda, né? Segura essa barra. Então, minha gente, entra num ponto muito importante, né? O salário mínimo aqui é esse valor. É claro que a gente não pode ficar pensando assim, Aline, é R$ 4.000. Isso eu estou só apenas fazendo a conversão, né? Mas você tem que pensar, por exemplo, se você receber uma proposta de emprego para vir para cá, você não vai fazer simplesmente só essa conversão, né? Vamos supor que você vai trabalhar na Alemanha, lá você vai receber em euro, aí você pensa assim, eu vou ganhar 3.000 euros, eu converto para o real, dá R$ 15.000, massa, é um salário massa, eu vou para lá. Não, você não pode fazer dessa forma. Você tem que ver o custo de vida daquele lugar, certo? Com 3.000 euros,
Lá você vai conseguir viver bem? Você não converte por real, porque você não vai estar ganhando em real e gastando em real, você vai estar recebendo em euro e gastando em euro, certo? Então já fica também aí mais essa dica quando vocês forem trabalhar fora, receber alguma proposta, sempre analisa o poder de compra daquele lugar que você vai trabalhar, naquela moeda, sei lá, 5.000 euros, dá para eu viver com 5.000 euros lá? Porque se a gente pensar em relação ao Brasil, se falar de euro, libra esterlina, qualquer 1.000 dá para a gente viver, né? Não é melhor não fazer essa conversão dessa forma, tá? Eu trouxe aqui realmente porque é um título de curiosidade e é muito chocante, né? Porque mesmo que a gente não faça essa conversão, que a gente fique cada país com a sua moeda. O Brasil é 1.045 salário mínimo e aqui é 2.800, então aqui o salário mínimo é pelo menos 2 vezes, né, o valor em moeda local em relação ao Brasil. Então veja como o nosso salário mínimo no Brasil é deficitário, né? E o nosso Brasil é um dos países que mais arrecada no mundo. Digo isso, como eu sempre falo aqui, né? Eu tenho esse rostinho novinho, mas eu sou veinha, sei do que eu estou falando, né? Então, assim, a gente arrecada muito tributo, sim. O que falta no nosso Brasil é só vergonha na cara da gente eleitor para votar certo e dos políticos que a gente elege de fazer realmente a coisa certa. Então, já vai ficando aqui meu breve posicionamento político. Pronto. Em relação aqui ao salário mínimo, uma coisa que eu acho legal falar também é que, assim, embora tenha esse valor, né, tem uma média de descontos aqui, como se fosse, quando a gente trabalha no Brasil, desconta o INSS, o FGTS, né, aqueles impostos que vão deduzindo do nosso salário. Aqui, essa média de desconto em relação ao salário mínimo, né, da Polônia, fica em torno de 738, 739 PLN de descontos, né? Aline, de que é esses descontos? Aí a gente tem que fazer um estudo mais detalhado, né? Eu não tenho essa autonomia ainda, essa informação suficientemente embasada para falar para vocês. Assim como no Brasil, quem traria essa informação seria uma pessoa do RH, uma pessoa da contabilidade, entendeu? Mas eu consegui essa informação de uma forma geral. Então, a média de descontos é em torno de 738 a 739 por cada salário mínimo aqui na Polônia. Tá? Uma outra coisa, gente, eu estou tentando resumir bem, né? Porque se você assistiu já a minha outra live, sabe que eu falo demais. E ainda mais nessa pandemia, que eu não converso com muita gente, meu povo, é uma conversa, assim, uma demanda de conversa totalmente reprimida, se deixar eu falar até meia-noite. Mas vamos tentar falar aqui tudo que eu anotei, porque eu acho que são os pontos básicos. Um outro ponto que eu achei bem interessante, bem diferente, é em relação ao processo de seleção, o processo de contratação, o currículo, as entrevistas. É bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, por exemplo, eu participei, né, a empresa atual que meu marido trabalha, disponibilizou um treinamento para os cônjuges, né, dos funcionários estrangeiros, para que a gente pudesse compreender um pouco mais como que é o mercado de trabalho local. Por isso que eu tenho embasamento para passar essas informações para vocês também. Então, nesse treinamento, assim, eu fiquei muito chocado, né? Porque a pessoa estava explicando e eu só lembrando do Brasil. Eu, gente, não acredito que aqui é desse jeito, não é um sonho, não é verdade que essa pessoa está me falando, né? E aí, a cada coisa que a pessoa ia falando, eu também ia refletindo que eu, na minha posição que tinha no Brasil, eu também fazia entrevistas como responsável do meu departamento, né? Eu não trabalhava no RH, eu era coordenadora do setor de importação, mas quando tinha contratações para o meu setor, também passava por mim, né, para eu fazer a entrevista com aquela pessoa. E eu me lembrei de várias perguntas assim que eu fazia que aqui é completamente inadequada, né? E aí eu comecei a refletir também sobre esse comportamento que a gente tem no Brasil e às vezes é muito invasivo. Vou falar tudo agora para vocês. Segura essa barra que agora que vocês vão ficar mais chocados do que o valor do salário mínimo. Em relação ao currículo, primeira coisa que a gente bota no currículo, fulana de tal, Aline Bandeira, endereço tal, casada. E ainda bota a fotinha lá do lado, né? Que é para a entrevistadora olhar para nossa cara e bater com a nossa cara e já chamar para entrevista. Pois bem, aqui não é obrigatório você colocar foto no currículo. Eu sei que isso também já está sendo praticado no Brasil, mas eu, sinceramente, acho que é uma quantidade mínima. Né? Ainda tem muita gente que bota a foto no currículo e ainda tem muito recrutador que, se não tiver a foto,
já olha para o currículo meio torto. Então, aqui você não precisa colocar a foto no seu currículo. Se você um dia receber um contato e a pessoa pedir o currículo, não se preocupe em colocar a foto. Mas se realmente você disser assim, Aline, eu quero botar uma foto, eu quero que o meu primeiro currículo para a Europa tenha uma foto. Então, tudo bem, você manda a sua foto, mas você tem o cuidado de colocar essa foto de uma forma profissional, né? Seguindo as mesmas regras que a gente já conhece no Brasil. Eu não vou postar, tipo, tirar uma foto agora desse jeito que eu tô e botar no meu currículo, né? Tem que ter uma foto com uma vestimenta mais adequada, com roupas mais serenas, sei lá, brinco, colar mais discreto, essas informações assim. Nada de colocar aquele fundo de balada, né? Então, se você realmente optar por manter a foto no currículo, se lembre de manter uma foto que passe profissionalismo, né? Passe segurança para a pessoa que vai ver a sua foto. E também não precisa você colocar o estado civil, solteira, casada, amancebada, nada disso, né? Em relação à educação, né? Que a gente vai colocar lá, graduação, pós-graduação, ensino médio, basta você colocar a graduação e a pós-graduação, ou os próximos títulos que você tiver acima da graduação, e que condizem com aquela vaga que você está concorrendo. Então, por exemplo, se eu vou concorrer aqui, vou usar um exemplo real meu, eu vou concorrer a uma vaga para atendimento ao cliente, certo? Talvez seja irrelevante eu colocar, dentre essas minhas qualificações, que eu tenho um curso de especialização em classificação fiscal de mercadoria. Isso é irrelevante para essa vaga que eu estou concorrendo aqui, né? Então, a instrução também é que você coloque as suas qualificações e o seu nível de educação, seus cursos e tal, de acordo com a vaga que você está concorrendo. E não precisa colocar ensino médio, nada disso, só a graduação e os títulos acima, né? No caso aqui da Ariel, que é psicóloga, né, deve ter especialização, mestrado, alguma coisa, então ela acrescenta isso, né? Essas outras informações. Um ponto que foi colocado é que, assim, a Lê tá dando tchau, que tá indo para a live da igreja. Lê, ora pela gente, ora por nós. Que as mídias sociais podem ser analisadas, né? Não é uma prática comum aqui, mas pode ser analisado. E se for analisado, também não é nada que vá influenciar diretamente na sua escolha, né? Claro que pode ser que isso influencie, pode, né? Mas segundo aqui os organizadores, as pessoas de RH, isso não é tão levado em consideração. E aí entra um ponto que eu queria falar, que nem está aqui no escopo, mas as mídias sociais hoje, né? A gente, graças a Deus, eu tive a sorte de ter a infância e a adolescência sem internet, porque hoje em dia, minha gente, você não pode fazer mais nada, porque a internet está aí para mostrar tudo o que você pensa para o mundo. Então, assim, fica muito atento com as mídias sociais. Se você tem perfil público, principalmente, você tem que ter noção. Eu sempre falo que, assim, a minha vida online é uma extensão da minha vida offline. Eu não posso ser ali no Instagram uma coisa que eu não sou na minha vida real, entendeu? É só uma forma de comunicação. Eu sou a Aline na forma online, que eu posso me comunicar com pessoas de várias localidades do mundo, mas eu continuo sendo quem eu sou, fora, né? Então, assim, que as suas mídias sociais possam condizer com quem você é, né? E você tenha essa percepção e você reconheça que tudo que você coloca na internet pode ser acessado por qualquer pessoa. E aí tem um risco muito grande, porque a pessoa não te conhece a fundo, né? Ela acha que te conhece a partir daqueles recortes que você posta nos stories ou posta no Instagram. Então, de repente, sei lá, alguém que não me conhece pessoalmente ou me conhece mais a fundo pode, sei lá, achar que eu sou arrogante com base em stories que eu posto uma vez ou outra durante o dia e eu nem seja arrogante, ou pode achar que eu sou um alecrim dourado perfeito, zero defeitos, e não conhece a minha parte também que tem defeitos. Então, assim, tenha cuidado com as mídias sociais, beleza? E aí, essa é a parte chocante, que é o seguinte: perguntas inapropriadas, né? Foi explicitado dessa forma. Se a gente estiver numa entrevista ou um currículo que for solicitado informações sobre sua idade, religião, orientação sexual, estado civil e preferência política, isso são perguntas inapropriadas, né?
Perguntas essas que eu fazia quando eu entrevistava alguém, né, principalmente a idade, estado civil, sempre perguntava, né. Então aqui essas perguntas são consideradas inadequadas. Por que que são inadequadas? Porque essas informações não definem se você é apto ou não para exercer aquela vaga. Então, por exemplo, se eu estou concorrendo uma vaga para programador Java, o que diferença vai fazer se eu sou casada, se eu sou solteira, a minha orientação sexual, se eu sou budista, católica, evangélica? Isso não vai interferir em nada, né? Então, essas informações são inapropriadas, porque isso também pode gerar algum tipo de discriminação. Então, aqui não tem essa necessidade de você colocar essa informação da sua idade no currículo, nem seu estado civil, e se isso for questionado, na entrevista você pode perguntar, só, por favor, você pode me explicar como que essa informação pode ser útil para você decidir se eu sou apta ou não para a vaga. Desse jeito, na lata. Que aí a pessoa vai ficar com a cara no chão, né? Então, isso serve também para a gente refletir que realmente isso não ajuda a gente a escolher ninguém. E aí, continuando aqui, sobre as entrevistas de emprego, né? Que tem muita gente, assim, pelo menos foi uma das situações que o Bruno passou, né? Ele fez entrevistas para outros países também, e tudo tem a primeira vez, né, então assim, vixe, o que é que vão perguntar nessa entrevista? Será que é igual no Brasil? Será que não é? O que é que vão como é que eu vou responder? Então, normalmente nas entrevistas de emprego que você está concorrendo para um outro país, primeira pergunta que eles vão perguntar é por que que você quer sair do seu país, né. E aí a gente diz: "A gente quer sair do país por quê?", né. Então eles vão sim fazer essa pergunta para você. É uma regra? Não, mas eu creio que é uma pergunta que vai fazer em 90% dos casos, né. Por que que você está, querendo concorrer a essa vaga fora do seu país? Por que que você quer vir para cá? Né, então que você já tenha essa resposta de uma forma elaborada, e também, sensata, né, para você não passar uma impressão errada do que você de fato quer, né. E aí outra pergunta também que eles fazem muito são sobre as experiências, que isso aí a gente também pergunta ou é questionado no Brasil, né. Quais são as suas experiências, com o que que você trabalhou, eh não tem muitas perguntas pessoais, né, nas entrevistas de emprego, como eu falei aqui em cima em relação à idade, religião, estado civil, isso eles não questionam, embora se você for contratado, né, se você já tiver, assim, tipo, na última entrevista, ou você já vai assinar o contrato de trabalho, eles sim vão fazer essas perguntas, mas aí já não vai mais ser inapropriado, porque não está mais naquele processo de seleção. E eles realmente precisam saber dessas informações para providenciar sua realocação, né? Então eles perguntam, no nosso caso, perguntou se o Bruno era casado, se tinha filhos, qual a idade dos filhos, né? Isso da primeira empresa que ele veio. E essas informações eram necessárias porque para a gente conseguir o visto, né, para vir aqui para a Polônia, no meu caso eu vim como acompanhante, então eu já tinha que apresentar a certidão de casamento com o meu esposo, né, para comprovar que eu não tinha permissão de trabalho, mas que eu era casada com ele, então eu estava pedindo essa solicitação para ajuntamento, grupamento familiar. Então eles perguntam, no caso também para a compra de passagens, algumas empresas têm pacote de realocação onde paga a passagem, paga excesso de bagagem, então por isso que eles perguntam, né, se a pessoa é casada, tem filho, quantos filhos, e algumas outras informações também. Então, mas somente nesse processo de realocação, tá, gente? Se for na entrevista, você pode simplesmente perguntar de que forma isso vai ajudar a pessoa a decidir sobre a sua contratação ou não. E uma outra pergunta também que é bom você ficar já preparado, eles normalmente perguntam uma situação onde você teve algum problema, onde você passou por alguma dificuldade, e o que é que você fez para resolver esse problema, né? Então é bem importante você já se preparar com isso. E aquelas perguntas normais, né, que normalmente fazem, como você, quais são os pontos fortes ou quais são os pontos de melhoria que você entende que precisa trabalhar no ambiente de trabalho, esse tipo de coisa, tá certo? Então, ok, até aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se alguém perguntou alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida. Ah, a Débora já respondeu. Ah, tá, respondido. Débora, nos casos de imigração, acho que você está falando no processo de cidadania, né? Eu acho que
Eu não sei te dizer com certeza, mas eu acho que eles vão perguntar, assim, se tem filhos. Principalmente, eu conheço pessoas, assim, que têm cidadania europeia, mas o marido ou a mulher não tem. Então, quando vem para cá, que vai pedir o agrupamento familiar, então, normalmente, o setor de imigração vai lá na casa da pessoa para comprovar que, de fato, aquela pessoa é casada com você, que não é invenção, né? Essas coisas assim. Mas, no nosso caso, que não temos cidadania europeia, não passamos por essa avaliação, certo? Pronto, deixa eu ver se eu já concluí tudo aqui da entrevista de emprego, eu acho que sim. Então, eu espero que vocês estejam gostando até agora, né? Agora vamos começar as perguntas que foram enviadas pelo Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, me procura lá no Instagram, Aline Bandeira. Porque lá eu faço as enquetes dos assuntos que você quer ver aqui na live. Tem outras postagens sobre outros assuntos que eu não estou postando vídeo ainda. Então, lá no Instagram é uma forma bem resumida. Se você quer saber alguma coisa, não tem tempo de assistir live, não tem saco para assistir vídeo, vai lá nas postagens que são bem rápidas e você pode conhecer a cidade também. Então, começando a responder as perguntas do Instagram, é fácil entrar no mercado de trabalho da Polônia? As pessoas com pouca qualificação conseguem emprego? Em relação se é fácil ou não entrar no mercado de trabalho, vai depender da sua qualificação profissional, sim, né? Como no Brasil, a gente sabe que quem tem mais qualificação, quem tem um nível de estudo maior, tem mais oportunidades, mais chances de conseguir emprego em diversas áreas, né? Você tem um leque maior de possibilidades. Aqui também é a mesma forma. Então, depende da sua qualificação. E em relação às pessoas com pouca qualificação conseguem emprego. Quando a gente diz pouca ou muita qualificação, isso é muito relativo, né? Mas trazendo aqui para a Polônia, quais são as qualificações que eu, Aline, na minha percepção, tá, gente? Julgo que seja pelo menos o mínimo, a pessoa tem que ter o inglês, né? É a mínima qualificação necessária para você vir trabalhar aqui. Você tenha uma noção de inglês e que você seja expert na sua área, né? Porque para vir trabalhar aqui na Polônia, para vir morar aqui na Polônia, em relação a trabalho, a vínculos de emprego com alguma empresa, você tem que ser uma mão de obra especializada. Por quê? Porque as empresas aqui, elas precisam seguir uma série de procedimentos para contratar um estrangeiro. Então, para que ela contrate um estrangeiro, ela tem que justificar para o governo local aqui da Polônia que ela não encontrou mão de obra local para ocupar aquela vaga. Algumas ocupações, atividades profissionais, ela tem que justificar também que, além de não ter encontrado na Polônia, ela não encontrou em nenhum outro país da Europa, e por isso ela está tentando contratar esse estrangeiro que mora lá no Brasil. Então, você tem que realmente ter uma mão de obra especializada, você tem que ser o top dos tops no que você faz, né? Então, para que você possa ter esse contrato aqui, então tem que ter uma qualificação, sim. Então, por exemplo, no meu caso, até já falei da outra vez, no Brasil eu já trabalhava com mais de 13, acho que 15 anos com comércio exterior, eu era reconhecida na minha área, eu tinha a minha referência, mas aqui, né, embora o comércio internacional sejam regras gerais, mas cada país tem as suas regras próprias, as suas leis próprias de comércio exterior, que eu não sei quais são essas leis da Polônia, eu não sei quais são essas leis da União Europeia. Então, eu não sou mão de obra especializada que compense uma empresa aqui fazer todo esse processo de solicitar uma autorização de trabalho, de dizer que não encontrou ninguém na Europa, na Polônia, para ocupar aquela vaga e está tentando contratar uma cearense, né? Então, assim, tem todas essas etapas para serem cumpridas, certo? Eu acho que eu expliquei. Vocês me digam aí se eu me perdi, se eu consegui responder esta pergunta. Se pessoas com pouca qualificação conseguem emprego aqui, me mande aí um salve no, no chat para eu saber. Ariel, mas tudo começa, né? Começa já a, a estudar, né? Tem vários cursos online, um preço bem mais acessível. A Débora, que está aqui na live, é professora de inglês, já fala com ela aí se ela dá aula particular. Já vai se preparando, né? Daqui a um tempo você também está melhor. Sim, agora eu que me perdi foi aqui na minha sequência de perguntas, né? Só mais uma informação em relação a isso aqui, pessoas com pouca qualificação, né? Isso, lembrando que eu estou falando para brasileiros sem cidadania europeia, tá certo? Então, como eu falei, nenhuma empresa aqui vai estar disposta
a fazer todo esse processo burocrático para contratar uma pessoa que vai exercer, por exemplo, uma função de manutenção do prédio, né, que é manutenção predial, ou um pintor, por exemplo, porque essas atividades podem ser facilmente executadas por pessoas locais, né? Ok? Sim, vamos continuar aqui. Essa eu achei super interessante. Tem carteira de trabalho na Polônia? Não, não tem carteira de trabalho na Polônia. A carteira de trabalho é um documento brasileiro. O que tem aqui são os contratos de trabalho, também de vários tipos, como tem no Brasil. No Brasil tem contrato de trabalho de estagiário, contrato de trabalho por tempo determinado, por tempo indeterminado. Aqui também tem esses contratos de trabalho, mas não tem a carteira de trabalho, certo? Porém, o contrato de trabalho é como se fosse a nossa carteira de trabalho. É como se fosse no sentido de quê? Porque esse contrato comprova que você tem um vínculo empregatício com aquela empresa, certo? Mas não tem essa carteira de trabalho, mas esse contrato serve para tudo, tá? Inclusive, a carteira de trabalho do Brasil não serve para comprovar a experiência aqui na Polônia, certo? Você tem que apresentar uma carta de recomendação emitida por alguém da sua empresa, né, com CNPJ e em inglês também, tá certo? Não adianta mandar a carta em português, não. A carta tem que vir em inglês, né? A empresa fulano de tal, do CNPJ tal, situado em tal lugar, comprova que tinha vínculos empregatícios com fulano de tal, passaporte tal, não sei o quê, tipo, mais ou menos assim, tá certo? E aí, entra na outra pergunta, que eu acho que tá tudo ligado, que eu acho, não sei se eu acho que eu até já respondi no começo. Consegue emprego só com o inglês? Sim, com certeza. Consegue só com o inglês. Como eu falei, embora que o idioma oficial seja o polonês, mas essas empresas maiores, multinacionais, a língua, né, tipo, a língua oficial dentro do escritório é o inglês. O processo seletivo, o recrutamento, os treinamentos, vai ser em inglês. Então, se você só tiver o inglês, Aline, eu não tenho polonês, consigo emprego na Polônia? Sim, porque meu marido conseguiu, vários outros brasileiros conseguiram, sem falar o polonês, certo? É claro que, se você não souber o idioma, você vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, por exemplo, nas cidades menores, é mais difícil você encontrar alguém que fala inglês. E se você encontrar, às vezes as pessoas não se sentem à vontade de falar. E tá super na razão, né? Porque a gente que tá no país dele, a gente que tem que saber se comunicar na língua dele, né? Nas cidades maiores, como as que a gente já morou, Katowice, Wrocław, Varsóvia, que é a capital, é bem mais comum você encontrar pessoas que falam inglês e que estão dispostas a falar, às vezes, né, para treinar o inglês. Mas isso também não é uma regra, né? Eu já tive contato com algumas pessoas que ficavam, mas não sei o quê, fui em tal canto, não falava inglês. Meu filho, mas ela não tem a obrigação de falar inglês, não. O idioma oficial daqui é o polonês. Você tinha que achar ruim se chegasse lá falando polonês e ela não entendesse, né? Então, o básico quando você vai para um lugar é aprender o idioma, que eu tenho que começar a aprender, né? Eu até já expliquei porque eu não comecei ainda, mas já está nos planos para começar esse ano, se Deus quiser. A próxima pergunta que me fizeram, tomar aqui mais uma aguinha, porque Ariel, responda já a tua pergunta, certo? Sim, a pergunta que me fizeram foram a mesma pessoa fez umas 3 perguntas um pouco parecidas, né? Como que os brasileiros se destacam no mercado de trabalho da Polônia? Se tem algum estereótipo de brasileiros no mercado de trabalho aqui? E se os brasileiros são ou não são bem-vindos? Então, respondendo essas 3 perguntas, os brasileiros aqui sim são bem-vindos, inclusive várias empresas aqui contratam brasileiros, né? Na empresa que meu marido trabalhou antes, tinha um monte de brasileiro. Inclusive, a gente conheceu gente assim de outros estados que a gente jamais conheceria no Brasil e conheceu aqui. Tinha também um casal de cearenses lá, né? E aí foi muito engraçado porque a gente descobriu assim que eu trabalhava ali para quem é do Ceará vai saber, né? Eu trabalhava próximo Via Sul, ali na Washington Soares, e ela também. E a gente, tipo, almoçava no mesmo restaurante, tinha praticamente os mesmos locais, assim, a gente nunca se esbarrou e se conheceu aqui na Polônia, né? Mas tem muitos brasileiros que são contratados por essas empresas, não só empresas de TI. A gente já conheceu aqui também brasileiros que veio trabalhar, que são engenheiros, que são treinador de esportes, né? Que inclusive nós vamos ter uma live maravilhosa em comemoração ao Dia da Mulher, também sobre o mercado de trabalho, na semana
eu vou passar mais detalhes para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, assim, tem muitos brasileiros, sim, né, as empresas contratam, gostam dessa posição do brasileiro de ser proativo, né, da gente sempre dar mais do que pede da gente. Embora que a jornada de trabalho seja bem diferente da jornada de trabalho do Brasil, né, eu acho que isso rende um vídeo à parte, né, que não se tem essa cultura de que para você ser um bom funcionário, você só tem que ter horário para entrar e não tem que ter horário para sair, né? Se você tem que fazer uma hora extra, isso é conversado previamente de uma forma assim totalmente diferente do Brasil, nada assim, nada de imposição, com aquelas coisas tipo, se você não ficar é porque você não valoriza a empresa, você não veste a camisa da empresa. Não, aqui é cumprir a carga de horário que foi combinado, né? Se você foi contratado para trabalhar de 8 às 17, então não tem por que todo santo dia você ficar trabalhando de 8 às 9 horas da noite, de 8 às 10 da noite. Eventualmente, pode sim você ter que fazer uma hora extra, né? Mas isso não é uma prática como a gente tem no Brasil, né? Que a exceção no Brasil é a gente sair no horário do trabalho, né? E aqui não ao contrário. Certo? Então, respondida essa pergunta, vou dar uma olhada aqui se vocês mandaram mais alguma coisa. A Ariel tinha falado, então a pessoa não se aposenta na Polônia. Para a gente se aposentar na Polônia, a gente tem que ter a cidadania polonesa, né? Nessa live aqui tem a nossa querida que está fazendo esse processo. Então, a gente, como brasileiro, simplesmente não pode se aposentar aqui. Eu tenho que ter uma cidadania polonesa, ou eu tenho que ter uma autorização de residência permanente, né? Tem muitos procedimentos que eu nem tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, tá, gente? Porque é um assunto bem complexo, né? Que é relacionado à imigração. Então, mas de regra geral, brasileiro não pode se aposentar aqui na Polônia, não, né? Só se tiver alguma cidadania ou, enfim, várias outras sequências, obrigações que a pessoa precisa cumprir para que tenha esse direito, certo? Que aí é um ponto muito importante, que eu já vi várias pessoas falando comigo assim, eu vou trabalhar bem muito aqui no Brasil e quando eu for me aposentar, eu vou morar em tal país, né? Não é assim, né? Para a gente ser turista e só passear, todo mundo quer a gente. Agora, para a gente morar, você vai ter que saber se você se encaixa nas regras que aquele país aplica para você. Se você tem cidadania daquele país, né? Tem país que só aceita se você tiver cidadania. Você não pode simplesmente morar lá pelo resto da vida. O que você vai dar em benefício para o país? Você vai dar mão de obra? É como você vai dar mão de obra se você já está, sei lá, com 70, 80 anos? Talvez você não seja, não se encaixe naquelas regras, né? Para que o país receba você e lhe dê o direito de morar e de se aposentar lá. Cada país vai ter as suas regras diferentes, tá, gente? A Elisângela falou, inclusive na minha, alguns cargos pedem o idioma português também. Acho que na área dela, né? Acho que é contabilidade, a área da Elisângela. Então, né, tem além, como eu falei para vocês lá na parte de atendimento ao cliente, tem vagas para falantes de espanhol, né, de português e tal. A Elisângela pontuou aqui, né? Tem alguns países que têm acordos internacionais e que aproveitam a contribuição paga entre o Brasil e esse país que você está, mas a Polônia, infelizmente, não é o caso. Pois é, então já respondeu aí bem a sua pergunta, Ariel, né? Totalmente liquidada essa possibilidade. Dando seguimento aqui, gente, foi perguntado. Menina, eu saí da minha ordem, olha, anotei bem direitinho. Essa aqui também achei legal. Precisa ganhar quanto para viver bem na Polônia? Esta é uma informação extremamente importante e que, inclusive, a gente se perguntou quando a gente recebeu a proposta de trabalho para cá, né? Será que esse salário vai dar para a gente viver lá? Porque eu não vou trabalhar, só Deus sabe quando é que eu vou trabalhar, tu que vai sustentar tudo, vai dar certo, não vai? Em regra geral, assim, bem geralzão, você precisa ter aqui o mesmo valor que você considera suficiente para você morar no Brasil. Vamos supor que você no Brasil. E um adendo, né? Se você no Brasil mora de casa própria, apartamento próprio, você tem que levar em consideração aqui o custo do aluguel, né? Porque se no Brasil você não tem esse custo de aluguel, aqui você vai ter. Então, mas em regra geral, é o mesmo valor que você precisa viver bem aí no Brasil, né? Se você mora em Fortaleza e você, para viver bem, para ter condições de pagar um aluguel num local legal,
ter condições de pagar o plano de saúde, pagar a escola do seu filho, você precisa, sei lá, de 10 mil reais por mês, então, provavelmente, uma chance muito grande de que você precisa de 10 mil PLN para viver bem aqui na Polônia. E ressalto, esses 10 mil vai te dar um poder de compra extremamente maior, né? Porque aqui as coisas são bem mais baratas do que o Brasil, principalmente em relação a coisas eletrônicas, produtos de beleza, né? A mulherada que tá aí que gosta de perfume importado, da Carolina Herrera, Bruno Bananice, tudo aqui é muito mais barato, extremamente muito mais barato. Então, você levando em consideração isso, vai dar certo para você fazer seus cálculos, porque considerando esse mesmo valor, esses 10 mil aqui, esses 10 mil vai te dar uma possibilidade de comprar coisas muito melhores, de qualidade muito melhor e às vezes até quantidade maior. Então, por exemplo, se você gasta no Brasil 300 reais para fazer uma feira, um supermercado que dura uma semana, né? Então, você provavelmente vai gastar esses 300 PLN aqui. Porém, com esses 300 PLN, você vai ter possibilidade de comprar marcas que você não conseguiria comprar no Brasil com 300 reais. Por exemplo, marca de macarrão, marca de queijo, que no Brasil é caríssimo. Sei lá, queijo Presidão, que eu adorava comer no Brasil, mas que era caríssimo. Né? Aqui uma porçãozinha daqueles queijo brie, não sei o que, custa R$3,90, R$4,90. Então, tipo assim, no Brasil jamais esse queijo vai custar R$3,90, entendeu? Então, o poder de compra que você vai ter aqui é muito maior. Você vai ter uma qualidade de vida muito maior com o mesmo valor que você precisaria para gastar no Brasil, certo? Deu para vocês entenderem esse ponto, gente? Do dinheiro, quanto precisa ganhar? Porque aí isso é muito relativo. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, você precisa ter 10 mil reais ou 10 mil PLN para viver aqui. Porque eu vou estar te dando uma informação baseada no meu estilo de vida, né? Então, talvez você gaste mais porque você come mais fora de casa, você quer ter um hábito de viajar mais, você só quer usar roupas de determinada marca. Então, cada um tem um estilo de vida e um custo diferente. Mas você pode levar essa sugestão. O que você gasta no Brasil é o que você vai gastar aqui na moeda daqui, certo? Débora, empresas oferecem plano de saúde. Perguntou na hora que eu ia responder a próxima pergunta, que é uma curiosidade, que também me mandaram esta pergunta, se tinha vale transporte ou vale alimentação, aí já inclui o plano de saúde. Então, o plano de saúde, sim, as empresas oferecem plano de saúde. Não tenho como dizer, são todas, não sei, né? Mas a maioria das que eu conheço, das que eu pesquisei, inclusive, vamos supor, empresas de supermercado que contratam alguém para ser um caixa de supermercado, eles dão o benefício do plano de saúde, certo? Porém, o plano de saúde aqui é bem diferente do que a gente conhece no Brasil, né? E também acho que eu tenho que fazer um vídeo só para isso. Mas, por exemplo, os planos de saúde aqui não cobrem internações, né? Se você precisar de uma internação, uma cirurgia mais complicada, você tem que ir pelo sistema público de saúde. E o sistema público de saúde, ele é pago, né? No Brasil, nosso sistema público, a gente diz que é de graça. De graça porque a gente não paga diretamente um imposto direcionado para aquilo. Mas é pago porque tudo que a gente paga no Brasil tem milhões de impostos e que esses impostos são direcionados, ou deveriam ser direcionados, também para a saúde, né? Mas aqui esse imposto é pago à parte, você paga à parte aquela taxa referente para você usar o sistema público de saúde, certo? Então, as empresas normalmente oferecem esse plano de saúde. Não existe vale transporte ou vale refeição, como a gente tem no Brasil, que acho, não sei nem se é obrigatório, mas a maioria das empresas, né, dependendo, eu acho, se eu não me engano, da quantidade de horas que você tira para o almoço, se fosse até uma hora, a empresa tem que dar alimentação, se for mais de uma hora, aí a empresa não precisa, eu acho que é algo assim. Mas, resumindo, que aqui não tem, as empresas não têm esse hábito de dar vale transporte nem vale alimentação. Mas o transporte é um valor bem acessível, tem um cartão que você compra para usar, tipo, um mês, aí sai mais barato do que você comprar a passagem todo dia, né? Aqui as pessoas usam muito transportes alternativos, bicicleta, as bicicletas até 20 minutos você não paga nada, então às vezes o trajeto da sua casa até o trabalho, você usa 15 minutos a bicicleta, você vai de graça, né? Então, se você receber uma proposta para cá, não conta isso, porque isso não é um prejuízo para você, certo? De jeito nenhum, não vai ser.
E aí, outra pergunta que me fizeram foi, deixa eu voltar aqui. E se ficou. Gente do céu, eu achei que eu tinha botado na ordem, mas eu mesmo me perdi aqui, peraí. Que era isso do benefício. Lembrei. Foi me perguntar das férias, né? Qual era o período de férias concedido aqui na Polônia. O período de férias concedido aqui na Polônia são 2 prazos, 20 dias e 26 dias. Se você vai ter direito a 20 ou 26 dias, vai depender da sua experiência e da sua qualificação, né? E um detalhe muito importante que eu achei maravilhoso, que aqui as férias só contam dias úteis. Então, quando você diz assim, vixe, Aline, 20 dias, mas no Brasil é 30. Só que aqui são 20 dias úteis, o sábado e o domingo não entra na contagem. Então, no final das contas, você tem aí mais de um mês, né? Mais de 30 dias de férias, dependendo da modalidade que você se encaixar. Então, isso é maravilhoso, que eu acho que no Brasil também devia ser assim, o sábado e o domingo não conta. Por que eu acho que devia ser assim? Porque o sábado e domingo você tem direito a descanso, porque isso já está dentro do seu contrato de trabalho, né? O empregador, teoricamente, paga para você descansar, porque você trabalhou na semana. Mas quando você está de férias, você não está trabalhando. Então, se você não está trabalhando de segunda a sexta-feira, né? Não tem por que você contar o sábado e domingo, porque não é obrigação, você está de férias. Então, são só dias úteis, o que é muito maravilhoso. A Elisângela pontuou aqui, né? Em compensação, tem outros benefícios. Sim, não tem o vale transporte, nem o vale alimentação, mas tem o plano de saúde, tem o multicard, que é um cartão. Que cada multicard é tipo assim, a empresa de benefícios, né? Então tem a multicard, tem a cartão OK, por exemplo. E esse cartão vem um valor, né, de cada empresa, que cada empresa dá. Por exemplo, com 500 PLN. Então, com esse cartão de 500 PLN, você pode utilizar para comprar a entrada da academia, para comprar, utilizar no supermercado, para utilizar numa loja de roupa. Você tem uma sequência, uma lista de lojas que vão aceitar esse cartão. Então, isso é muito bom, né? Pronto, acho que foi isso das férias. E aí, eu trouxe umas outras informações que ninguém perguntou, mas eu achei interessante nas minhas buscas aqui de informações. Aqui na Polônia também tem um bônus, né, o adicional noturno, que a gente chama no Brasil. Esse adicional noturno ele é pago por hora de trabalho, que vai variar o equivalente a R$ 4,55 a R$ 5,51 por hora. Também tem uma indenização específica por assédio moral no ambiente de trabalho. Isso também eu achei super importante, que se isso fosse aplicado no Brasil, menina, eu acho que as empresas iam quebrar. Porque só o que tem, né? E aí, por último, que também eu achei bem interessante, é que aqui, para quem é polonês, né, para quem tem cidadania polonesa, tem um setor do governo que, pelo que eu li, eu assimilei ao Cine, né, que a gente tem no Brasil, Cine-DT, que é um setor onde os poloneses vão lá e eles podem ter informações para realocação no mercado de trabalho. Então, eles têm acesso às vagas, a orientação profissional, eu achei isso muito legal, e eu acho que é muito parecido com o que a gente tem lá no Cine no Brasil, né? Que se você está desempregado, você vai lá no Cine, o Cine publica todo dia aquela lista de vagas que tem na sua cidade e tal. Então, aqui tem parecido, né? Nada é igual, é semelhante a esse setor que a gente tem. Então, gente, esse foi o nosso assunto de hoje, né? Consegui bater minha meta aí de 1 hora, consegui responder tudo que foi me perguntado lá no Instagram, porque teve muitas perguntas semelhantes, né? Muitas perguntas iguais. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade de colocar agora no chat que eu vou responder todos vocês, tá bom? E lembrando, se você ficou até aqui nessa live, e é porque isso foi bom para você. Então, lembra de dar uma curtida aí no vídeo, porque aí assim o YouTube consegue distribuir o meu vídeo para mais pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Ou se você também, tipo assim, Aline, eu não tô afim de me inscrever nesse canal, não quero saber como é que faz para morar fora, eu quero ficar aqui mesmo, tá tudo ótimo.
Mas manda esse link, recomenda o meu canal para quem você conhece, para quem você acha que seja útil, tá bom? Também não precisa curtir sem querer, não, porque o tempo da gente a gente tem que valorizar. E eu realmente só quero nesse canal quem está interessado em aprender, quem está interessado em compartilhar aprendizado. Então, vou continuar fazendo o melhor que eu posso, botando a minha maquiagem todo domingo para falar com vocês. Mesmo que só tenha uma pessoa aqui, 2 pessoas, eu vou continuar dando o meu melhor, porque foi para isso que eu me dispus a fazer esse canal, a compartilhar informações de uma forma suave, tranquila, com esse jeito cearense aperreado, para que a gente possa ter mais um aparato, né? Se você vem para a Polônia ou para qualquer outro país, você pode se utilizar das minhas experiências, meus perrengues aí como ensinamentos para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esta é a hora. A Fátima, boa noite, Aline, boa noite, Fátima, espero que você tenha visto aí, se não, vai ficar aqui gravado para você assistir depois. Ariel, tô querendo aprender inglês. Ariel, fala com a Débora, mulher, tá aí a oportunidade para fazer a ponte aí de ver, para tu aprender este inglês. E se você não tem, tipo assim, não quer trabalhar aqui na Polônia, você quer só vir como turista, eu sei que isso aqui vai gerar polêmica se um dia esse canal atingir muitos seguidores. Mas, minha gente, vocês não precisam saber o inglês para viajar, não. É claro que sem o inglês vocês vão passar perrengue, vão, mas o ser humano tem uma capacidade de se comunicar com o outro de uma forma incrível. Por que eu tô falando isso? Eu não falo polonês, né? Falei, já deixei aqui bem claro que eu sei o básico para sobreviver aqui, né? Para dizer onde é que eu moro, se um policial me parar, eu sei dizer que eu sou brasileira, que eu tenho direito, que eu tenho permissão de estar aqui, tá aqui meu endereço, tá aqui meu passaporte, sem me explicar. Mas isso não me impede de comunicar, né? Inclusive, quarta-feira, que é a quarta cultural, vai ser o dia que eu vou falar sobre o idioma da Polônia e vou contar uns perrengues aí para vocês nesses vídeos. Que eu já passei poucas e boas por não falar polonês e pela pessoa que estava se comunicando comigo também não falar inglês. Mas nunca cheguei em casa sem resolver o que eu saí para resolver. Então a gente usa mímica, usa Google Tradutor, no Google o celular descarrega de uma hora para outra, você pega uma caneta e risca ali. Então, assim, você se comunica, não deixe de realizar seu sonho de viajar fora por conta disso. Né? E segundo, tudo pode ser aprendido. Não sabe falar inglês? Então, pesquisa no YouTube, só que tem um monte de professor aí que dá aula online e de graça sobre inglês, sobre alemão, italiano, qualquer idioma que você quiser, inclusive o polonês, né? Tem vários canais específicos para ensinar o polonês e de graça com aulas quase que todo dia, um conteúdo super bacana. Então não deixe de realizar seus sonhos só por conta disso, tá? Mas sabendo que vai passar perrengue, né? Sabendo que vai passar perrengue. Mas é isso, gente. Então, vou encerrar aqui a live. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, mais uma vez agradecer a vocês por esse tempo que vocês dedicaram a estar aqui comigo. Muitíssimo obrigada mesmo. Muito obrigada. Se um dia eu virar famosa, eu vou lembrar de vocês. Vou lembrar de vocês. Então, muito obrigada. Uma boa noite e uma ótima semana para a gente. E se cuidem, usem máscara, passem álcool em gel, lavem as mãos, tá? Fica aí firme que já já isso tudo vai passar. Tá bom? Um abraço e até o próximo domingo. Tchau.